Fala, senhores. Beleza, Alex? Para mais um vídeo, então. Agora colocar mais uma questão, de novo, sobre a questão da possibilidade de se levantar maldade fingida para que a pessoa tenha algum tipo de motivação. E se isso é sempre válido, né? E, aliás, isso é válido de maneira geral, de qualquer forma, né? E aí que tá. É, a questão, ela, na verdade, ela retorna a partir do momento que nós não estamos apenas falando de maldade, mas sobre a pessoa ter qualquer tipo de motivação na vida. Então, uma dessas motivações, necessariamente, até para ela fazer algumas descobertas evangélicas ou bíblicas que nem todos fizeram, uma das possíveis motivações que a pessoa pode ter é a motivação de busca. Então, num primeiro momento, a pessoa talvez nem saiba sobre a questão da luta contra o mal efetivamente. Então, a partir do momento que ela tenha essa motivação de busca, ela pode buscar eventualmente informações. Não que ela vá buscar. Aí que está a questão. Não que ela vá buscar o mal, porque ela não sabe disso. Não quer dizer que ela não vá buscar informações para eventualmente aprender sozinha. De novo, aqui não precisa maldade fingida. Porque ela já vai ter as suas próprias motivações sobre aquilo que ela tem que aprender na vida dela. Se for eventualmente com uma criança, e é sim um contexto em que nós podemos pensar, porque eu acredito que realmente com crianças eventualmente acontece a possibilidade de se lançar a maldade fingida na vida dela para que ela tenha motivação. Sim, num primeiro momento, o que é errado, não se deveria fazer, mas no entanto, a grande questão é quem é que disse que a criança vai precisar disso se ela já vai ter alguma motivação de busca por conhecimento? E uma vez tendo motivação de busca por conhecimento, ela talvez aprenda em algum momento da vida, talvez anos depois, não quando criança, mas aprender em algum momento da vida que ela de alguma forma vai ter que fazer alguma coisa contra o mal. Uma vez que o mal existe e que tenha sido uma opção realizada pelas pessoas. Então, isso é que tem que ser avaliado. Então, a criança, mesmo que ela não saiba e que não se lance maldade fingida na vida dela, ela eventualmente vai tentar, vamos supor, tocar o dedo na tomada para verificar se é certo ou errado. Então, isso já vai ser feito por tentativa e erro. Então, mais um motivo pelo qual não se precisa de maldade fingida, porque, na verdade, as pessoas, sejam crianças ou mesmo pessoas que vão aprender isso depois como adultas, elas já vão ter a motivação de busca por conhecimento em verdade. Então é meio estranho. Eu vou lançar para a criança quando na verdade ela já tem a motivação de busca por conhecimento, ou ela já tem que entender desde o início que ela tem que de alguma forma lutar contra a maldade. Fica meio estranho, porque já se está cobrando dela esse tipo de conhecimento. Na minha opinião, o fenômeno é diferente. Eu acho que não é isso que ocorre. Para que as pessoas tenham motivação. Eu acho que não. O que eu acredito, que eu acho que acontece é o seguinte: seja por lançar maldade fingida ou por outro instrumento, essas pessoas, principalmente ocultistas, vão tentar impedir a fonte de vida e tirar a motivação da outra pessoa, no sentido de humilhá-la. E aí, a partir disso, eles vão, já que a pessoa não tem muita confiança em si mesma, agora ela vai dar uma motivação de luta contra a maldade para uma maldade fingida, muitas vezes difícil. Pode ser fácil também, mas muitas vezes difícil, para que essa pessoa tem alguma motivação de luta contra a maldade, porque ela não se sente capaz de fazer, porque ela foi humilhada por eles. Ou seja, eles humilham e depois dão uma motivação. Ou já fazem os dois em um só. Eles pegam, lançam a maldade fingida com o objetivo de humilhar a criança, ela se sente ali muito, ou pode ser um adulto também, a pessoa se sente ali muito atacada, muito impedida, com muita dificuldade de se desvencilhar desse tipo de argumento, desse tipo de impedimento de fonte de vida. E com essa maldade fingida, ela já serve dois propósitos: humilhar a pessoa e se transforma na motivação que ela vai ter durante pelo menos algum tempo na sua vida. Ou, o que é errado, claro, ou eventualmente eles primeiro humilham para depois dar alguma motivação. Então só muda vamos dizer, o processo, o projeto, só muda o modus operandi, na verdade, ali. Mas essencialmente o objetivo é o mesmo. O que eu acho é pecado. O que eu acredito seja pecado, realmente. A pessoa não pode possuir, retornando àquela questão da motivação de busca, a pessoa não pode eventualmente possuir outras motivações isoladas, como de busca por conhecimento, por exemplo, sem que eventualmente ela precise lutar contra a maldade ainda, mas porque um dia eventualmente ela vai aprender, ou seja, ela já tem que aprender isso desde os 2, 3, 4 anos. Estranho. A pessoa não pode eventualmente possuir outras motivações isoladas ou não isoladas, que eventualmente a fariam descobrir que deva lutar contra o mal, ou seja, em algum momento ela vai descobrir isso. Ela não precisa exatamente lutar contra o mal fingido para descobrir que ela vai ter que lutar contra o mal. Aí está outra questão. A maldade fingida não vai sempre levar a essa conclusão. Até porque, inclusive, talvez. Outra questão. A pessoa pode concordar com a maldade fingida. Ela pode concordar com aquele conceito. A partir do momento que ela concorde, ela não necessariamente está entendendo que ela tem que lutar contra o mal. Porque aquilo que é mal e ela não conseguiu reconhecer,
no fundo, ela no final concordou. Então, para ela, aquilo ali não é o mal. Então, ela ainda não, essa pessoa não descobriu ainda que ela teria de lutar contra o mal. Veja só que coisa. Então, não adianta, vou lançar maldade fingida. Mas peraí, a pessoa pode não ter interpretado isso como sendo uma coisa ruim. E se interpretou, aí depende. Aí os outros problemas que eu já falei. Não, mas ela poderia ter outra motivação de busca, outra motivação, outra maldade específica que ela já poderia lutar. Eventualmente a Faria descobrir que deva lutar contra o mal, não há outras formas dela descobrir isso, sem precisar, portanto, da maldade fingida. Aliás, não só o fato de alguém ir lá e pregar para a pessoa, no sentido evangélico ou bíblico, mas além disso, existe uma outra forma, que seria ela mesma descobrir. Ela eventualmente enfrentar uma maldade que não seja fingida e descobrir que eventualmente tem que lutar contra o mal. Ou mesmo contra a maldade fingida, mas a maldade fingida é apenas um método, e é um método, vamos dizer, falso, é um método que até, entre aspas, teria um certo propósito, mas ele é um método mentiroso, ele é um método pecaminoso que não é a primeira opção divina. E nem deveria ser a primeira opção humana, e muitas vezes é utilizado como a primeira opção. Seja para criança ou mesmo para adultos, o que é um verdadeiro absurdo. E é uma vergonha. E eventualmente, inclusive, aliás, não só na questão de luta contra o mal, mas também eventualmente outras descobertas importantes na sua vida. Ela pode eventualmente aprender na prática, sem precisar de maldade fingida dos outros, por outros instrumentos ou por outras motivações. Se houver, e provavelmente haverá em todos os casos, né? Em todos os casos no sentido de todas as pessoas. Todas as pessoas terão de ter obrigatoriamente a oportunidade de descobrir sem ser pela maldade fingida. Inclusive no sentido de que inclusive muitas dessas outras alternativas elas têm que ser aplicadas em relação a pessoas antes de ela eventualmente enfrentar qualquer tipo de maldade fingida. O que não sabemos se é feito em todos os casos. Né? Aliás, e talvez nem na maioria, né? Muitas vezes a maldade fingida já é uma primeira opção para a pessoa. Além do que, eventualmente, não adianta lançar a maldade fingida para quem não. Tem outra. Porque eventualmente você lançar a maldade fingida na pessoa, já que ela está lutando contra o mal, ela já teria salvação. Só que aquela coisa. Adianta eventualmente fazer isso para uma pessoa que eventualmente não deseja a salvação? Ou mesmo que não conheça o conceito? Né? Mas ela já está salva mesmo assim. Sim, mas é tanto essa pessoa que não conhece o conceito ou a pessoa que não gostaria de ser salva, não adianta lançar a maldade fingida na vida dela. Por isso. Não adianta lançar maldade fingida na vida de quem eventualmente não deseja a salvação. Então não se pode forçar a salvação, porque a pessoa que não quer, se você lança maldade fingida na vida dela, você está forçando ela a ser salva, não pode. Para as pessoas que não conhecem o conceito de salvação também, ou que eventualmente não podem até saber um pouco, mas não dominem o conceito total, ou eventualmente até conhecem, mas não acreditam. Aí não pode, porque se ela eventualmente não tomou uma decisão em relação à salvação, você está forçando ela a ser salva, não pode. Para quem não quer a salvação. Ou contra ela, né? Ou contra ela, se eventualmente ela não se ofendeu com a maldade fingida, não adianta a maldade fingida, né? Ela vai ter que buscar outro tipo de maldade. Continuando aqui no outro tema, apenas retornando de certa forma aqui é um aviso geral, faço apenas mais uma prova, né, sobre um argumento que eu havia falado no TED Atlas. Né? Eu trouxe o argumento principal, mas eu não falei, apenas um exemplo prático de que isso pode ocorrer, e é um exemplo que eu acho que eu já citei no canal, que é ele, por exemplo, do profeta Eliseu, que chegou eventualmente ele, se não me engano, numa batalha contra a Síria, e eu acho que foi o profeta Eliseu no sentido de que ele não fez a luta, né? Ele só eventualmente deixou os anjos, ou até mesmo Deus, por meio dos anjos, fazer essa luta contra o exército, se não me engano, assírio. E aqui Eliseu só seria utilizado, claro, de certa forma tem uma certa violência de Eliseu, por isso que eu digo não haverá 100% de falta de violência. Mas ele não é um herói de guerra, ele apenas eventualmente vai avisar o que Deus vai fazer, talvez até no sentido profético, no sentido de que Deus vai punir ali alguma nação ou alguma coisa nesse sentido, mas também no sentido de que eventualmente Eliseu vai ser mais propriamente utilizado para trazer as informações ali, seja para o povo israelita, ou não sei se eventualmente em algum momento ele foi levado aos judeus, para tanto, e no sentido de fazer com que as pessoas recebam a informação de que
ou que o comportamento delas está sendo confirmado, e Eliseu seria utilizado para isso, eventualmente. Também outras coisas de ensino também poderia ser utilizado para o profeta Eliseu, mas também seria utilizado para alertar o povo ou avisá-los de que seriam repreendidos caso fizessem algum tipo de maldade. Então, isso prova. Então, justamente essa era a minha dúvida. Então, você conhece, mas não adianta você conhecer. Talvez uma da minha vontade pequena que seja de eventualmente ministrar para as pessoas no sentido de avisá-las sobre o pecado delas, ou confirmar algum tipo de comportamento, ou alguma outra coisa em relação ao ensino, ou eventualmente apenas fazer ali algumas administrações, ou alguns avisos, algumas mensagens, quando eventualmente Deus já vai lidar com... quando Deus já vai acabar lidando com o problema ali da guerra contra os assírios de maneira ali isolada, do ponto de vista não, da parte do próprio Deus, ele mesmo já resolveria sem a necessidade de outros heróis de guerra. Porque muitas vezes só vai interferir o herói de guerra, entre aspas, ou um exército, não precisa ser um herói de guerra, mas um exército que deseja a guerra, e Deus eventualmente não precisaria fazer isso e ajudaria esse exército a partir do momento em que esse exército prefere fazer ele mesmo, ao invés de Deus ou os anjos fazerem essa guerra específica. Não foi o caso, então, portanto, é uma alternativa, é algo válido que pode ocorrer de as pessoas não desejarem eventualmente fazer a guerra, como no caso do profeta Eliseu, que só vai ser utilizado para uma coisa ou outra, em caso de guerra. E quem resolveria efetivamente a guerra seria Deus e os seus anjos, né? E os seus anjos, né? Eliseu só ministrava enquanto, eventualmente, anjos fizeram a parte da guerra, creio, em batalha contra os assírios. Eliseu poderia ser usado, por exemplo, só para alertar o povo, só para alertar o povo, quando, eventualmente, o povo, ali, israelita ou judeu, fazia maldade, e, eventualmente, confirmar o povo, quando, eventualmente, o povo fazia bondade. Não precisava ele ou qualquer um, naquele momento, ser um exército de Deus. Ou apenas no sentido de comunicação, não necessariamente no sentido de realmente ir lá e aplicar a guerra, efetivamente, na questão da violência, porque foi assim que aconteceu. Inclusive, entre aspas, a única violência que acho que Deus mandaria no caso de um ser humano seria ali usar Eliseu para dizer que as pessoas estavam erradas em relação ao comportamento pecaminoso, quando isso fosse necessário. E isso sim, falar a verdade é uma coisa violenta. Então, seria a única violência aí que o profeta Eliseu teria, a princípio, cometido, ou pelo menos até essa circunstância. Outro argumento que eu ouvi por aí, né, nas quebradeiras da vida, eu ouvi um argumento sobre se eventualmente alguma pessoa pode ir de alguma forma para a igreja, ou de alguma situação em que ela vai encontrar outras pessoas que podem até, de certa forma, ser próximas a ela, ou ser suas amigas, e não só necessariamente na igreja, e ela pode encontrar uma pessoa que ela goste, mas numa circunstância em que elas são inimigas. Então, daí qualquer argumento, guerra é guerra. Aí que tá, vou demonstrar porque eu discordo desse argumento, porque mesmo que haja divergência, não necessariamente há guerra. Pelo menos em determinados temas. Então é aquela coisa, eu ouvi um argumento sobre se vou para a igreja, por exemplo, discordando de coisas que ocorrem na igreja. Então guerra é guerra, logo só poderiam eventualmente tentar brigar comigo, já que eu discordo de pontos. Mas é que tá, e se eu eventualmente concordar em algum tema que as pessoas poderiam me repreender apenas com mansidão? Necessariamente é guerra? Não, mas guerra é guerra. Eu posso discordar de algumas coisas e não discordar de outras. Não, mas o que eles estão presumindo? Se eventualmente eu discordo e faço guerra, ou se eles fazem guerra contra mim em um determinado tema, automaticamente, se eu discordo deles nesse tema, eles fazem guerra, e todos os outros, mesmo que eu concordasse com os outros temas, eles também fariam guerra. E se eu eventualmente concordasse com alguns dos temas, enquanto fosse lá aprender, havia sim a possibilidade de não precisar brigar sobre alguns argumentos que eu eventualmente concordasse ou desconhecesse, porque eu poderia aprendê-los. Então não haveria necessidade de guerra, era só eventualmente aplicar mansidão e dizer o que é o certo e o errado sobre determinado tema. E que se faça então as guerras em outros temas específicos. Então é isso aí. Não fazer guerra em temas que a pessoa desconheça, ou não fazer guerra em relação a temas que a pessoa talvez até concordasse. Então, ou temas que ela efetivamente concorda. Então, valeu. É isso aí. Deus é bom, espero que tenhamos dado aí esclarecimentos sobre questões pontuais. Deus é bom. Valeu.